Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui participando desse grito pela Amazônia, né, nesta grande assembleia que se faz tão necessária e urgente. Nós, povos indígenas do Brasil, estamos vivendo um momento dramático por conta da política genocida do governo Bolsonaro, que desde sua campanha já se mostrou como um grande inimigo dos povos indígenas. E de tantos ataques, de tantas situações que a gente já vinha enfrentando, todas essas situações de conflitos se acentuam ainda mais com esta pandemia. E eu quero começar falando dos casos confirmados, registrados pelo movimento indígena entre, né, os indígenas confirmados e óbitos. Dos 529 casos de óbitos já acontecido no Brasil, 479 estão na Amazônia brasileira. Dos 16.057 indígenas infectados, 12.212 estão na Amazônia brasileira. Já se somam 134 povos indígenas contaminados. Desses, 113 estão na Amazônia brasileira. Por mais que nós, indígenas, já estamos entre a população mais atingida pela Covid-19 no Brasil, a Amazônia brasileira ainda é a região que apresenta o maior índice da gravidade, com indígenas mortos e infectados. E por que esse número é tão maior na Amazônia brasileira? Por conta da falta de estrutura de saneamento básico, por conta das invasões aos territórios, a entrada ilegal de garimpeiros, a entrada ilegal de madeireiros, a entrada ilegal de missionários que insistem em fazer contatos com povos indígenas que vivem em isolamento voluntário ou povos de recente contato. Por conta da grilagem das terras, a grilagem das terras públicas, como foi nos últimos dias aqui, a tentativa de legalizar essas invasões em terras públicas por meio de medidas legislativas. Então, é um momento muito delicado. Estamos muito preocupados com a morte de nossos anciãos, a morte de nossos tamuis, que são nossos avós, que são os nossos velhos. A morte desses velhos está muito crescente. E quando morre um ancião, quando morre um tamui, a nossa cultura também enfraquece, porque são eles o alicerce da nossa identidade, o alicerce do nosso modo de vida. E quando o nosso modo de vida está ameaçado, a biodiversidade também está ameaçada. E se a biodiversidade está ameaçada, o planeta inteiro está ameaçado. Então, esse grito pela Amazônia precisa conectar todas as vozes e lutas coletivas contra esse modelo econômico altamente predatório, altamente opressor e centralizador. Precisamos juntos encontrar estratégias para enfrentar esse projeto de mineração, esse projeto do agronegócio, esse projeto das hidrelétricas. Precisamos juntos apresentar uma alternativa ao mundo, uma alternativa de produção, uma alternativa sustentável, uma alternativa que valorize os modos de vida e as iniciativas já adotadas, realizadas pelos povos indígenas, pelos povos e comunidades tradicionais, pelos extrativistas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas. Enquanto não houver esse diálogo com esses setores,
nunca nenhum lugar do planeta vai alcançar a sua meta de sustentabilidade. Se não houver esse diálogo, nenhum governo do mundo vai alcançar a sua meta de reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Se não houver esse respeito aos direitos culturais, aos direitos territoriais, qualquer proposta é passível de desconfiança, é mentira. Porque não há como conter as mudanças climáticas se não houver o respeito aos direitos territoriais, aos direitos marítimos, aos direitos socioculturais dos povos e comunidades tradicionais. E é por isso que a gente se soma a esse grito para denunciar essa política destrutiva da agenda genocida do governo Bolsonaro. Um governo que está impedindo que a gente fale que há um genocídio em curso no Brasil. Um governo que nega a presença de indígenas que não estão em áreas demarcadas pela União. Como exigir que nós estejamos em áreas demarcadas se o próprio Estado brasileiro não demarca nossos territórios? Inclusive, este governo é proposta ainda desde sua campanha que nessa gestão não haveria 1 centímetro de terra demarcada para indígenas. E agora, uma outra gravidade são os povos que vivem em isolamento voluntário e de recente contato, que igualmente têm seus territórios invadidos, têm seus territórios ameaçados de serem entregues para as grandes empresas, para as grandes mineradoras. Esses povos que poderiam ser os mais seguros nesse período de pandemia são os povos que estão mais ameaçados por conta das invasões. É importante dizer que a contaminação do coronavírus chegou nos territórios indígenas por alguns fatores. O primeiro foi levado por agentes do governo federal, pelas equipes de saúde e por servidores da CESAI e por servidores da FUNAI. Chegou nos territórios indígenas, nos lugares mais distantes, mais remotos, onde há, inclusive, presença de povos isolados e recente contato, levado por militares e levado por invasores. Como é o caso de Roraima, que onde há o maior índice de contaminação é uma área também onde tem o maior número de garimpeiros ilegal. Na terra indígena Yanomami, que já se somam 20 mil garimpeiros ali todos os dias, além de degradar o meio ambiente, levando o risco de contaminação. Inclusive, tem já confirmação de que mulheres de militares entraram entregando materiais, objetos e ainda fazendo maquiagem nas crianças Yanomami, lá em Roraima. No Parque do Tumucumaque, no norte do Pará, o vírus chegou também por militares. Já no sul do país e no centro-oeste, o vírus chegou levado pelos frigoríficos, pela Friboi, né, e vários outros setores comerciais onde os indígenas foram obrigados a trabalhar. E na maioria dos territórios indígenas, chegou mesmo pelo desmatamento, onde, enquanto nós estamos orientando isolamento social, enquanto nós estamos orientando a quarentena, os invasores não tiram quarentena. E nós entramos agora com uma ação por descumprimento de preceito fundamental no STF e conseguimos uma vitória histórica, onde o STF determinou ao governo Bolsonaro que, mesmo depois de apresentar 16 vetos a um projeto de lei para construir um plano de enfrentamento dessa pandemia aos povos indígenas, né, o STF determinou que se pudesse cuidar dos povos em isolamento voluntário de forma específica e criar esse plano nacional de enfrentamento à pandemia dos povos indígenas. Então, nós estamos aqui para afirmar que nós estamos vivendo um genocídio que já está em curso,
um genocídio permitido. Estamos vivendo um ecocídio por falta de políticas efetivas de proteção ambiental e estamos também vivendo um etnocídio. Um etnocídio porque nós estamos tendo nossos territórios negados. E quando não temos o território, não podemos também viver a nossa cultura. Então, essa luta é agora, é urgente. Não temos mais tempo para esperar. Nos juntamos ao grito pela Amazônia para dizer que essa luta é nossa. E vamos juntos em defesa da Mãe Terra.